dura realidade. Mas algumas pessoas em nossas vidas têm prazer em causar danos e caos. Pense nisso. Você poderia estar compartilhando momentos confiando em alguém apenas para descobrir que essa pessoa é a própria fonte de sua turbulência. Hoje, vamos nos aprofundar em um tópico que é tão fascinante quanto assustador. Reconhecer os sinais de que você está lidando com uma pessoa má, seja um colega, um amigo ou até mesmo um membro da família. Esses indivíduos podem ser mestres do engano, escondendo sua verdadeira natureza por trás do charme e do carisma. Hoje, não estamos apenas explorando este lado obscuro do comportamento humano. Por curiosidade, entender esses sinais pode mudar vidas. Os estoicos acreditavam no poder da percepção e na importância de viver uma vida guiada pela razão e virtude. Identificando e entendendo esses traços tóxicos, podemos proteger nossa paz de espírito e cultivar relacionamentos mais saudáveis, permanecendo fiéis aos princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Fique conosco enquanto descobrimos 5 sinais reveladores de uma pessoa má. Ao final deste vídeo, você não só estará mais bem equipado para identificar esses comportamentos, mas também aprenda maneiras práticas de proteger sua saúde mental e bem-estar. E se você gosta do que estamos fazendo aqui, um favor simples e gratuito que peço a você é clicar no botão de inscrição. E por favor, não pule nenhuma parte do vídeo. Você não vai querer perder nossa sessão de bônus especial, onde compartilharei uma estratégia eficaz para estabelecer limites firmes com esses indivíduos. Vamos embarcar nessa jornada de autoconsciência e resiliência juntos. Quando falamos sobre pessoas que parecem charmosas e carismáticas no início, é importante lembrar que as aparências enganam esses indivíduos. Muitas vezes têm uma maneira de iluminar um ambiente, fazendo com que todos ao seu redor se sintam especiais e valorizados. Eles sabem exatamente o que dizer para fazer você se sentir como se tivesse acabado de fazer um novo melhor amigo à primeira vista. Eles parecem a pessoa perfeita, espirituosos, envolventes e aparentemente interessados em sua vida. É fácil se deixar levar pelo charme deles, pensando que encontrou alguém verdadeiramente especial. No entanto, os estoicos nos ensinam a olhar além da superfície e buscar a verdade por meio do pensamento racional e da observação ao longo do tempo. Você pode começar a notar pequenas rachaduras na fachada deles. Talvez eles sempre precisem ser o centro das atenções, ofuscando os outros em ambientes sociais. Eles podem falar por cima de você, interrompê-lo ou até mesmo sutilmente menosprezá-lo na frente dos outros. Essas não são apenas peculiaridades ou sinais de uma personalidade extrovertida, são bandeiras vermelhas. Os estoicos nos aconselhariam a observar esses comportamentos com a mente clara. Sem a excitação inicial de seu carisma, imagine estar em uma festa onde essa pessoa é a alma do evento, contando piadas e cativando a multidão. No começo é ótimo estar em sua órbita, mas conforme a noite avança você percebe que eles estão dominando todas as conversas, falando sobre si mesmos. Quando você tenta compartilhar algo sobre sua vida, eles rapidamente redirecionam o assunto de volta para eles. É aqui que o princípio estoico da apatia, um estado de não ser perturbado por coisas externas, se torna útil ao se manter emocionalmente equilibrado. Você pode ver através de seu ato encantador e reconhecer a natureza egocêntrica por baixo. Também é crucial prestar atenção em como eles reagem quando as coisas não acontecem do jeito que querem. Uma pessoa genuinamente gentil e atenciosa lidará com decepções e desentendimentos com graça e compreensão. Mas alguém que está apenas desempenhando um papel para ganhar sua confiança pode rapidamente ficar com raiva ou na defensiva. Eles podem atacar ou tentar manipular a situação para retomar o controle. De acordo com a sabedoria estoica, tais reações são indicadores claros de falta de caráter virtuoso. Marco Aurélio nos lembra de sermos cautelosos com aqueles que demonstram sinais de raiva e manipulação, pois essas não são as características de uma pessoa racional e virtuosa. A chave aqui é levar o seu tempo e confie em seus instintos. Os estoicos acreditavam no poder da observação e na importância de não nos precipitarmos em julgamentos baseados em primeiras impressões. Epicteto ensinou que devemos avaliar cuidadosamente o caráter daqueles que permitimos em nosso círculo íntimo. Portanto, se alguém parece bom demais para ser verdade, dê a si mesmo espaço para observar suas ações ao longo do tempo.
Observe como eles tratam os outros, especialmente quando pensam que ninguém está observando. O verdadeiro caráter é revelado na maneira como uma pessoa se comporta, quando não está tentando impressionar ninguém. Lembre-se de que nem todo mundo que parece charmoso e carismático tem boas intenções. Algumas pessoas usam seu charme como uma ferramenta de manipulação. Ao permanecerem firmes e conscientes, você pode se proteger de ser enganado por uma fachada superficial. Mantenha-se fiel aos princípios estoicos de sabedoria e discernimento, e você estará melhor equipado para navegar nessas interações sociais complexas. Outro sinal crucial a ser observado é a falta de empatia. A empatia é a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. É o que nos permite conectar profundamente com aqueles ao nosso redor, para oferecer apoio, quando necessário, e criar relacionamentos significativos. No entanto, existem indivíduos por aí que parecem carecer completamente dessa característica humana essencial. Eles não se importam com a forma como suas ações ou palavras afetam os outros, e isso pode ter um impacto devastador sobre aqueles ao seu redor. Os estoicos acreditavam na importância da compaixão e da compreensão como virtudes fundamentais. Marco Aurélio frequentemente falava sobre a interconexão da humanidade e a necessidade de considerar o bem-estar dos outros. Como parte do nosso próprio bem-estar, então, quando encontramos alguém que demonstra um desrespeito flagrante pelos sentimentos dos outros, é um sério sinal de alerta. Imagine que você está compartilhando algo profundamente pessoal com um amigo, esperando algum conforto ou compreensão. Em vez de mostrar qualquer preocupação genuína, eles ignoram seus sentimentos ou até zombam de sua vulnerabilidade. Essa falta de empatia pode fazer você se sentir isolado e incompreendido. Não se trata apenas de eles não estarem lá para você em momentos difíceis, mas também de eles não compartilharem sua alegria ou comemorar seus sucessos. Uma pessoa que não tem empatia não vai comemorar suas conquistas. Ela pode até mesmo miná-las ou levar o crédito para si mesma. Esse comportamento não se limita apenas aos relacionamentos pessoais. Considere um chefe que leva seus funcionários ao limite, não demonstrando preocupação com seu bem-estar. Eles podem exigir longas horas, sem compensação justa. Ignore pedidos de folga ou critique publicamente os funcionários de uma forma que visa humilhar, em vez de orientar construtivamente. Isso cria um ambiente de trabalho tóxico, onde as pessoas se sentem subvalorizados e estressados. Os estoicos nos aconselhariam a manter nossa paz interior e integridade em tais situações, reconhecendo que a falta de empatia nos outros é um reflexo do caráter deles, não do nosso. Além disso, a falta de empatia pode levar a comportamentos mais sinistros. Pessoas que não conseguem ter empatia com os outros podem se envolver em ações que são totalmente cruéis ou sem qualquer sentimento de culpa ou remorso. Eles podem mentir, trapacear ou até mesmo infligir danos físicos sem pensar duas vezes sobre a dor que estão causando. O filósofo estoico Sêneca enfatiza a importância de bondade e justiça, ensinando que nossas ações devem sempre refletir nossa virtude interior. Quando alguém não tem empatia, eles estão fundamentalmente desconectados desses valores. A falta de empatia também é evidente em pequenas interações cotidianas. Por exemplo, você pode notar que alguém interrompe constantemente as conversas para falar sobre si mesmo, mostra pouco interesse no que os outros têm a dizer, ou não oferece ajuda quando é claramente necessário. Esses podem parecer pequenos incômodos no início, mas eles se somam a um padrão de comportamento que revela uma questão mais profunda. Os estoicos nos lembram de sermos observadores e perspicazes, entendendo que esses pequenos sinais são indicativos do verdadeiro caráter de uma pessoa. Se você se encontrar lidando com alguém que constantemente carece de empatia, é importante estabelecer limites para proteger sua própria saúde mental e emocional. Os estoicos acreditavam na importância de manter nosso próprio bem-estar e não permitir que a negatividade dos outros perturbe nossa paz. Você tem o direito de se distanciar daqueles que drenam sua energia e o derrubam. Outro grande sinal de uma pessoa má é a manipulação. A manipulação é quando alguém usa o engano ou táticas astutas para controlar ou influenciar os outros a obter o que querem. É um comportamento sutil, muitas vezes insidioso, que pode ser incrivelmente prejudicial para aqueles que o recebem. Os manipuladores são hábeis em distorcer situações, fazendo você questionar sua realidade
e dobrar sua vontade para atender às suas necessidades. Isso pode deixá-lo confuso, impotente e inseguro sobre seus próprios julgamentos. Vamos pensar sobre a manipulação de uma perspectiva estoica. Os estoicos valorizavam a clareza de pensamento e a capacidade de ver as coisas como elas realmente são. Eles ensinaram que nossas percepções devem ser baseadas na realidade e que devemos permanecer firmes em nossos princípios, não importando as pressões externas. Quando alguém o manipula, ele está tentando obscurecer sua percepção e distorcer a realidade, tornando difícil para você permanecer fiel a esses ideais estoicos. Uma forma comum de manipulação é o gaslighting. Se o manipulador tenta fazer você duvidar de sua própria memória, percepção ou sanidade, ele pode negar que certos eventos aconteceram. Ou eles podem distorcer suas palavras e ações para fazer você se sentir culpado. Por exemplo, digamos que você confronte um amigo sobre algo doloroso que ele disse. Em vez de reconhecer, eles podem virar o jogo acusando você de ser excessivamente sensível ou de se lembrar mal da situação. Isso pode corroer sua confiança e torná-lo dependente da versão da realidade dos manipuladores. Os manipuladores também são adeptos de bancar a vítima. Eles podem fazer você se sentir culpado a fazer coisas que não quer fazer, fazendo você se sentir responsável pela felicidade deles. Ou bem-estar. Você pode ter um amigo que reclama constantemente sobre seus problemas, esperando que você largue tudo para ajudá-lo, mas ele nunca está lá para ajudá-lo. Ele pode dizer coisas como: se você fosse realmente meu amigo, você faria isso por mim, fazendo você se sentir obrigado a obedecer. Os estoicos, especialmente Epicteto, enfatizam a importância de entender o que está sob nosso controle e o que não está. Não podemos controlar as ações ou emoções dos outros, apenas nossa resposta a eles. Considere como um manipulador pode usar bajulação ou charme para conseguir o que quer. No começo isso pode parecer ótimo. Eles podem te cobrir de elogios e fazer você se sentir especial. Mas com o tempo você pode perceber que os elogios, eles vêm com condições. Eles podem te elogiar quando querem algo de você, ou quando precisam que você faça algo por eles. Isso pode fazer você sentir que deve algo a eles, ou que precisa corresponder às expectativas deles para manter sua aprovação. Os estoicos nos lembram que a verdadeira virtude e autoestima vem de dentro, não da aprovação passageira dos outros. A manipulação também pode assumir a forma de isolamento. Uma pessoa manipuladora pode tentar afastá-lo de seus amigos e familiares, tornando-o mais dependente deles. Eles podem dizer coisas como: seus amigos realmente não se importam com você, ou sua família não entende você como eu entendo. Essa tática torna mais fácil para eles controlarem você, porque você se torna mais dependente deles para apoio e validação. Os estoicos acreditavam em manter relacionamentos fortes de apoio com os outros, reconhecer que somos seres sociais que prosperam na comunidade. O isolamento vai contra esses princípios, pois enfraquece nossa rede de apoio e nos torna mais vulneráveis à manipulação. A manipulação financeira é outra tática usada por pessoas más. Elas podem pedir dinheiro emprestado e nunca pagar, ou podem controlar suas finanças para limitar sua independência. Por exemplo, um parceiro pode insistir em administrar todo o dinheiro do relacionamento, fazendo você pedir permissão para gastar qualquer coisa. Esse controle sobre as finanças pode dificultar que você saia do relacionamento ou afirme sua independência. Os estoicos nos encorajariam a buscar autossuficiência e independência, garantindo que não sejamos indevidamente influenciados. Ou controlado por outros. Reconhecer a manipulação pelo que ela é pode ser desafiador, especialmente quando você se importa com a pessoa envolvida. Os estoicos nos ensinam a ser vigilantes e criteriosos para ver as coisas claramente e agir com integridade. Se você suspeitar que alguém está manipulando você, dê um passo para trás e avalie a situação objetivamente. Eles estão consistentemente priorizando suas necessidades sobre as suas. Eles fazem você se sentir culpado ou inseguro. Eles estão tentando controlar aspectos da sua vida ou isolá-lo dos outros. É importante estabelecer limites firmes com manipuladores e manter sua posição, comunicar-se de forma clara e assertiva sobre o que você tolerará e não tolerará. Lembre-se de que você tem direito aos seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. Os estoicos nos lembram que, embora não possamos controlar como os outros se comportam,
Podemos controlar como respondemos, mantendo nossa força interior e clareza. Podemos nos proteger dos efeitos nocivos da manipulação e permanecer fiéis aos nossos valores. Um dos sinais mais gritantes de uma pessoa má é o comportamento controlador. Isso vai além de meras preferências ou peculiaridades. É sobre alguém que busca dominar todos os aspectos da sua vida, deixando pouco espaço para sua própria autonomia e decisões. Indivíduos controladores muitas vezes disfarçam seu comportamento como preocupação ou cuidado, mas no fundo é sobre poder e controle. Os estoicos, que valorizavam a liberdade pessoal e o autocontrole, veriam esse comportamento como fundamentalmente oposto a viver uma vida virtuosa. O comportamento controlador pode se manifestar de muitas maneiras. Por exemplo, você pode ter um amigo que insiste em sempre escolher para onde você vai. E o que vocês fazem juntos, embora possa parecer inofensivo no início, com o tempo você começa a perceber que suas preferências e opiniões são consistentemente ignoradas ou substituídas. Eles podem dizer coisas como: "Eu sei o que é melhor para nós", ou "Você se divertirá mais se apenas me ouvir". Isso não é sobre tomada de decisão mútua, é sobre uma pessoa exercer sua vontade sobre a outra nos relacionamentos. O comportamento controlador pode se tornar ainda mais perigoso. Um parceiro pode monitorar seu paradeiro, exigir atualizações constantes sobre suas atividades e até mesmo ditar quem você pode ou não ver. Eles podem vasculhar seu telefone, verificar suas mensagens ou insistir em saber todas as suas senhas. Esse tipo de vigilância e microgerenciamento pode fazer você se sentir preso e ansioso. Andar constantemente em ovos para evitar conflitos. Os estoicos, particularmente Epicteto, enfatizam a importância de manter sua própria liberdade interior e autonomia, independentemente das pressões externas. O controle também pode vir na forma de manipulação financeira. Um parceiro controlador ou membro da família pode assumir o controle de todas as decisões financeiras, distribuindo dinheiro como acharem adequado, e mantê-lo financeiramente dependente deles. Eles podem dizer que eu cuido do dinheiro porque você não é bom com finanças, ou é mais fácil se eu apenas cuidar de tudo. Isso pode tirar sua independência financeira e dificultar o término do relacionamento ou a afirmação de suas próprias escolhas. Os estoicos acreditavam na autossuficiência e no gerenciamento sábio de seus próprios recursos, vendo o controle financeiro como uma forma de escravidão que deve ser resistida. Outra maneira pela qual o comportamento controlador se manifesta é por meio do isolamento. Uma pessoa controladora podem tentar afastá-lo de amigos e familiares, alegando que são os únicos que realmente o entendem ou se importam com você. Eles podem criticar seus entes queridos, dizendo coisas como: "Seus amigos não se importam realmente com você", ou "Sua família é tóxica". Com o tempo você pode se ver cada vez mais isolado, dependendo apenas da pessoa controladora para apoio e companhia. Os estoicos reconhecem a importância da comunidade e dos relacionamentos de apoio, vendo o isolamento como prejudicial ao crescimento pessoal e ao bem-estar. Indivíduos controladores também muitas vezes usam ameaças e intimidação para manter seu poder. Eles podem ameaçar deixá-lo, machucá-lo ou até mesmo machucá-lo se você não atender às suas exigências. Isso cria um ambiente de medo e ansiedade, dificultando pensar com clareza ou tomar decisões que sejam melhores para você. Os estoicos, especialmente Sêneca, ensinaram que devemos enfrentar nossos medos e não permitir que outros nos intimidem até a submissão. A verdadeira coragem e sabedoria residem em permanecer firmes contra tais ameaças e reivindicar nosso próprio poder. É importante entender que o comportamento controlador é mais do que apenas querer que as coisas sejam feitas de uma certa maneira. É fundamentalmente minar sua limites firmes e afirmar sua independência. Comunicar claramente sobre suas necessidades e limites, e não tenha medo de buscar apoio de outras pessoas que entendam sua situação. Lembrar que os estoicos nos ensinam que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar nossas próprias reações e decisões permanecendo firmes em nossos princípios e valorizando nossa própria autonomia. Podemos nos proteger dos efeitos nocivos do comportamento controlador e viver vidas mais autênticas e plenas. Outro sinal inconfundível de uma pessoa má é a mentira patológica.
Isso vai além da mentira branca ocasional que a maioria das pessoas conta. Mentirosos patológicos enganam constantemente, muitas vezes sem nenhuma razão aparente. Eles fabricam histórias, manipulam fatos e distorcem a realidade para atender às suas próprias necessidades ou para obter vantagem sobre os outros. Esse comportamento pode ser incrivelmente prejudicial aos relacionamentos, corroendo a confiança e criando uma teia de enganos difícil de desembaraçar. Os estoicos valorizavam a verdade e a integridade acima de tudo. Eles acreditavam que uma vida virtuosa era baseada na honestidade e que o engano era uma traição fundamental ao caráter de alguém. Marco Aurélio enfatizou viver de acordo com a natureza, o que significa alinhar nossas ações com a verdade e a razão. Quando alguém mente patologicamente, está vivendo em oposição direta a esses princípios, criando uma falsa realidade que beneficia apenas a si mesmo. A mentira patológica pode assumir muitas formas. Pode começar com pequenas mentiras aparentemente inofensivas, como embelezar uma história para parecer melhor ou mais interessante. Com o tempo, essas mentiras podem aumentar, encobrir erros ou irregularidades e manipular os outros para atingir seus objetivos. Um mentiroso patológico pode alegar ter realizado coisas que não realizou, levar falsamente o crédito pelo trabalho dos outros ou inventar histórias sobre seu passado para ganhar simpatia ou admiração. Essa desonestidade constante cria uma visão distorcida da realidade, onde você nunca pode ter certeza do que é verdade e do que é inventado. Considere como um mentiroso patológico pode operar em um local de trabalho. Ele pode mentir sobre suas qualificações, exagerar suas contribuições para projetos, ou espalhar falsos rumores sobre colegas para sabotá-los. Isso pode criar um ambiente tóxico, onde a confiança é abalada e as pessoas estão constantemente nervosas, sem saber em quem acreditar. Os estoicos nos aconselhariam a permanecer firmes em nossa própria integridade, não nos deixando influenciar pelas ações enganosas dos outros. Epicteto ensinou que devemos nos concentrar no que podemos controlar nossos próprios pensamentos e ações, e não ser perturbados pela desonestidade das pessoas ao nosso redor nos relacionamentos pessoais. A mentira patológica pode ser ainda mais destrutiva. Imagine estar em um relacionamento com alguém que mente constantemente sobre seu paradeiro, seu passado ou seus sentimentos. Esse comportamento pode fazer você se sentir inseguro, ansioso e constantemente questionando suas próprias percepções. Você pode se pegar duvidando de sua memória ou questionando seus instintos, que é exatamente o que o mentiroso quer. Eles prosperam criando confusão e instabilidade, mantendo você desequilibrado para que possam manter o controle. Os estoicos nos lembram de confiar em nosso próprio julgamento e não sermos influenciados pelas manipulações dos outros. Sêneca ensinou que a verdadeira paz vem de dentro e que não devemos permitir que o engano dos outros perturbe nossa tranquilidade interior. Um dos aspectos mais insidiosos da mentira patológica é que muitas vezes é difícil de detectar no início. Mentirosos patológicos podem ser incrivelmente convincentes, contando suas mentiras com tanta confiança e detalhes que é difícil não acreditar neles. Eles podem misturar verdades com mentiras, tornando ainda mais desafiador discernir o que é real. É aqui que o princípio estoico da vigilância entra em jogo. Devemos permanecer observadores e críticos, não levando as coisas pelo valor de face. Mas em vez de buscar a verdade por meio de consideração cuidadosa e evidências, quando você pega alguém mentindo, preste atenção em como eles reagem. Eles ficam na defensiva ou agressivos? Eles tentam virar o jogo e culpar você? Ou eles oferecem uma explicação plausível que parece fazer sentido? Mesmo que seja apenas mais uma camada de engano, uma pessoa genuína admitirá seus erros e se esforçará para corrigi-los. Enquanto um mentiroso patológico dobrará suas falsidades, tecendo uma teia ainda mais intrincada de mentiras, os estoicos nos aconselhariam permanecer calmo e racional diante de tal comportamento, reconhecendo-o como o que é e não permitindo que nos provoque. Também é importante considerar o impacto a longo prazo da mentira patológica. Com o tempo, ela pode corroer a própria base de confiança sobre a qual qualquer relacionamento é construído. Uma vez que a confiança é quebrada, é incrivelmente difícil reconstruí-la.
Você pode se encontrar constantemente desconfiado, sempre se perguntando se está sendo enganado novamente. Isso pode levar a um ciclo tóxico de desconfiança e ressentimento. Os estoicos acreditavam na importância de construir relacionamentos fortes e honestos, com base no respeito mútuo e na compreensão. Ao lidar com um mentiroso patológico, você deve decidir se vale a pena tentar reconstruir essa confiança ou se é mais saudável se distanciar de sua influência tóxica. Se você se encontrar emaranhado com um mentiroso patológico, é crucial estabelecer limites firmes e proteger seu próprio bem-estar mental e emocional. Os estoicos nos aconselham a permanecer fiéis aos nossos próprios valores e princípios, não nos permitindo ser arrastados para baixo pelo engano dos outros. Seja claro sobre o que você tolerará e não tolerará. E não tenha medo de se afastar de um relacionamento ou situação construída com base em mentiras. Lembre-se de que sua paz de espírito e integridade são mais importantes do que manter uma conexão com alguém que constantemente o engana. Agora, como você pode se proteger desses comportamentos prejudiciais enquanto mantém sua paz e integridade? Definir limites é uma das habilidades mais cruciais que você pode desenvolver ao lidar com pessoas difíceis ou tóxicas. Limites são sobre definir o que você aceitará ou não em seus relacionamentos, e são essenciais para proteger seu bem-estar mental, emocional e até físico. Os estoicos, que enfatizam a importância da integridade pessoal e da paz interior, considerariam o estabelecimento de limites como uma prática fundamental para manter uma vida virtuosa e tranquila. Antes de mais nada, é importante reconhecer que estabelecer limites não significa ser duro ou cruel, mas sim respeitar a si mesmo e garantir que os outros também o respeitem. Os estoicos acreditavam na importância do respeito próprio e de viver em harmonia com nossa verdadeira natureza. Ao definir limites claros, você não está apenas se protegendo, mas também promovendo interações mais saudáveis com outras pessoas. Quando se trata de definir limites, a clareza é fundamental. Você precisa ser específico sobre quais comportamentos não tolerará e comunicar isso de forma clara e assertiva. Por exemplo, se você tem um amigo que frequentemente o menospreza ou o coloca para baixo, você pode dizer: "Aprecio nossa amizade, mas não tolerarei que falem comigo de maneira desrespeitosa. Se isso continuar, terei que me distanciar." Essa abordagem é direta e não deixa espaço para interpretações errôneas de acordo com os princípios estoicos. Esse tipo de comunicação clara ajuda a manter a ordem e o respeito nos relacionamentos. Outro aspecto importante do estabelecimento de limites é a consistência. Não é suficiente estabelecer seus limites uma vez e esperar que os outros os cumpram sem lembretes. Você deve impor consistentemente seus limites, mesmo quando for desconfortável ou difícil. Os estoicos, particularmente Epicteto, enfatizam a importância da disciplina e perseverança ao manter consistentemente seus limites. Você demonstra respeito próprio e ensina aos outros como tratá-lo. Se alguém repetidamente cruza seus limites, é um sinal claro de que eles não respeitam você ou seus limites, e pode ser necessário reavaliar o relacionamento. Também é importante lembrar que definir limites não é um evento único, mas um processo contínuo conforme os relacionamentos evoluem. Seus limites podem precisar ser ajustados. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, você pode precisar definir limites em torno de sua disponibilidade e carga de trabalho para evitar o esgotamento. Você poderia dizer a um colega ou supervisor: "Estou feliz em ajudar com este projeto, mas não posso assumir tarefas adicionais além das minhas responsabilidades atuais." Os estoicos nos aconselhariam a equilibrar nossas funções e não nos esforçar demais em detrimento do nosso bem-estar. Um dos aspectos mais desafiadores de definir limites é lidar com a resistência que você pode encontrar. Pessoas que estão acostumadas a fazer o que querem, especialmente aquelas com tendências controladoras ou manipuladoras, podem não aceitar isso com bons olhos. À sua nova assertividade, eles podem reagir com raiva, culpa ou até mesmo tentativas de minar sua confiança. Os estoicos nos ensinam a permanecer calmos e firmes diante de tais desafios. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de manter a compostura e não ser influenciado pelas emoções negativas dos outros quando você encontra resistência. Mantenha-se firme,
E lembre-se de que seus limites são necessários para seu bem-estar. Em alguns casos, estabelecer limites pode significar tomar decisões difíceis, como se distanciar de certos indivíduos ou até mesmo terminar relacionamentos que são tóxicos ou prejudiciais. Este pode ser um processo doloroso, mas é essencial para preservar sua saúde mental e emocional. Os estoicos nos lembram que nossa principal responsabilidade é com nossa própria virtude e bem-estar. Sêneca frequentemente falava sobre a importância de escolher nossas associações com sabedoria, reconhecendo que a companhia que mantemos pode impactar significativamente nosso caráter e felicidade, ao nos distanciarmos daqueles que violam consistentemente nossos limites. Você está fazendo uma declaração poderosa sobre seu valor próprio e compromisso em viver uma vida virtuosa. Também é útil buscar apoio de outras pessoas ao definir limites. Isso pode significar conversar com amigos de confiança, familiares ou um terapeuta sobre suas experiências e obter suas contribuições e incentivo. Compartilhar suas lutas e sucessos com o estabelecimento de limites pode fornecer a você uma perspectiva valiosa e fortalecer sua resolução. Os estoicos valorizavam a comunidade e o apoio de indivíduos com ideias semelhantes. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a interconexão da humanidade e a importância do apoio mútuo. Ao se apoiar em sua rede de apoio, você pode encontrar forças para manter seus limites e manter seu bem-estar. Além disso, praticar o autocuidado é crucial ao definir e manter limites. Isso inclui reservar um tempo para si mesmo, envolver-se em atividades que lhe tragam alegria e relaxamento e nutrir sua saúde física e mental. Os estoicos acreditavam na importância do autocuidado como base para uma vida virtuosa. Epicteto, por exemplo, enfatiza a necessidade de cuidar do nosso próprio bem-estar. Para que possamos servir aos outros e cumprir nossas responsabilidades de forma eficaz, priorizando o autocuidado, você reforça a mensagem de que seu bem-estar é importante e merece proteção. Lembre-se de que estabelecer limites é uma forma de respeito próprio e amor próprio. Trata-se de reconhecer seu próprio valor e se recusar a permitir que outros o diminuam. Os estoicos nos ensinam que nosso valor não é determinado por fatores externos, mas por nossas próprias ações e integridade. Ao estabelecer e manter limites, você está vivendo de acordo com esses princípios. E promovendo uma vida de paz, virtude e resiliência, lembre-se de que sua paz e integridade valem a pena ser protegidas, não importa quem tente miná-las. Estabelecer limites não é apenas um mecanismo de defesa, é uma declaração de seu valor próprio e compromisso de viver uma vida virtuosa. Obrigado por se juntar a mim hoje e fazer parte do Estoico Zen. Se você achou isso útil, certifique-se de conferir um dos vídeos sugeridos na tela para mais insights. Mantenha-se forte, mantenha-se sábio e continue vivendo sua verdade.